Senhor Presidente, Senhores Vereadores, caras e caros deputados, Lisboetas, há 52 anos, na madrugada inicial, inteira e limpa, cumprimos um sonho durante 48 anos adiado. O sonho da liberdade, o sonho de discordarmos e não sermos presos, o sonho de rirmos em conjunto sem sermos suspeitos de conspiração. O sonho de nos vestirmos como nos apetece e não recearmos atentar aos bons costumes. O sonho de estudar e ter uma oferta pública para o fazer. O sonho de querer uma vida melhor. O sonho de Abril carrega em si as aspirações de um país que estava suspenso, adormecido e dormente. Esse sonho carrega também consigo muita gente que ousou e não viu o destino final, que combateu e pareceu antes de ver os cravos vermelhos a florirem na nossa cidade. Gente que aguentou a tortura, uma guerra colonial, a pobreza endémica, as prisões políticas, a delação. O país que éramos é uma memória distante que a força do nosso sonho coletivo estilhaçou. A realização de um sonho que tão bem honrado seria, para além de no nosso dia-a-dia, na criação do Centro Interpretativo do 25 de Abril, que se previa ser inaugurado este ano no Terreiro do Paço. Infelizmente, o Governo bloqueou. Mas essa memória do país que éramos, desse país cinzento, medroso, taciturno, está lá atrás. A memória da madrugada inicial é mais forte por ser mais bela. Por isso, os revisionistas que habitam o tempo presente e tentam hoje reescrever o que fomos, precisam de ter isto em atenção. Em 1970, 1 em cada 4 portugueses era analfabeto. Hoje, essa taxa caiu para 3,1%. Em 1970, apenas 49 mil pessoas tinham ensino superior em Portugal. Hoje, esse número subiu para cerca de 1,8 milhões. Em 1970, morriam 55 crianças por cada 1000 nascimentos. Em 2023, a mortalidade infantil caiu para 2 mortes por cada 1000 nascimentos. Em 1970, mais de metade das casas em todo o país não tinham água canalizada, 42% não tinham instalações sanitárias e 68% nem sequer tinha duche ou banho. Hoje, a cobertura é universal. Ao longo de 13 anos de guerra colonial, mais de 1 milhão de portugueses foi mobilizado. Hoje, de forma obrigatória, ninguém o é. Por isso, para os que fazem a apologia do saudosismo ultramarino, afirmem também a visão do que querem mesmo de volta. Afirmem que preferem que os jovens portugueses estejam na frente de guerra em vez de estarem nos corredores das universidades. Que querem regressar a um passado onde o saneamento não chegava a quase metade das famílias. Um passado onde se morria mais à nascença e o analfabetismo era quase de 25%. Os que chamam por mais Salazares esquecem-se do que era o país quando o tínhamos. Mas Abril, o espírito de Abril, não vive só na defesa do que o fez. A esperança de Abril, para mim e para a minha geração, tem de viver na capacidade da democracia de resolver os nossos problemas. Este órgão, esta Assembleia, eleita por voto popular, tem de representar e resolver os anseios dos lisboetas. Esgotar a celebração do 25 de Abril numa defesa do caminho que fizemos, como se já tivéssemos chegado ao destino final, é um erro grosseiro. Os capitães de Abril e todos os que acompanharam a revolução nas ruas da nossa cidade, numa combinação de êxtase e esperança, não esperavam que nos acomodássemos a um punhado de conquistas. Quem lutou pela liberdade, lutou pelo instrumento soberano do povo, que nós, unidos, temos a capacidade de continuar a resolver os nossos problemas. Abril salvou-nos de um país onde a voz e o suor dos trabalhadores eram esmagados pela ditadura. Salvou-nos de um país onde o destino das jovens mulheres portuguesas tinha um só caminho. O caminho da repressão, da dependência do homem, da barreira ao ensino superior e da impossibilidade de votar nos nossos representantes. Sem Abril, esse era o meu destino. Porém, a busca da igualdade e da justiça nem sempre é uma marcha direta. E existe ainda um país de portugueses com sonhos, anseios e dificuldades. Podem inventar inimigos, como os imigrantes, podem inventar falsos saudosismos, como o regresso a um passado que não era glorioso. Mas o que os lisboetas anseiam é a resolução dos seus problemas. O problema dos lisboetas é o aumento do cabaz alimentar em 40% desde 2022. O problema dos lisboetas é a taxa de esforço média da habitação em Lisboa, que passa os 80%. O problema dos lisboetas é uma educação em Lisboa dependente da oferta privada, com uma mensalidade ao final do mês. O problema das mulheres lisboetas é que a violência doméstica é o crime mais prevalente em Portugal. O problema das mulheres lisboetas é que estudamos mais, somos mais qualificadas e ainda assim ganhamos menos do que os homens.
Abril trouxe-nos a democracia plural, onde discordar é o ponto de chegada, onde discutir política não significa temer pela vida, onde ser de qualquer ideologia democrática é aceitável e necessário. A síntese e a antítese sempre fez de nós melhores, porque Abril não se fez para uns, fez por Portugal. O que não descende de Abril é a defesa da guerra e dos autoritarismos. O que não descende de Abril é a tentativa de distinção entre os portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em 2026, herdar Abril é lembrar que a democracia não nos deu apenas liberdade, deu às jovens portuguesas a possibilidade de escreverem o seu próprio destino. Um destino que as nossas avós não tiveram, que as nossas mães honraram e que nós temos o dever de manter vivo. Abril é por isso liberdade, igualdade e é também feminista. Por isso, as jovens portuguesas e todos aqueles que se juntam à luta pela igualdade em salários, direitos e acessos, aqueles que com coragem enfrentam a discriminação estrutural, o racismo, os discursos machistas, misóginos e populistas que já chegam às nossas escolas, aqueles que encaram o amanhã com a chama de Abril, não aceitarão retrocessos. Estaremos no centro da construção de uma democracia mais forte, mais justa e mais igual. Termino nas palavras de uma referência, o Coronel Marcos Júnior, capitão de Abril. Hoje, como ontem, o 25 de Abril é sobretudo o amanhã. Que Abril viva muitos mais anos, que vale a pena. Obrigada.